nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguei a palavra de Deus no Salmo 67, versículo 21. Salmo 67, versículo 21. Que tem como título As salvações que Deus deu a Israel. E no versículo 21 diz assim: O nosso Deus é o Deus que salva. Ao Senhor, sim. Ao Senhor pertencem as portas da morte. O nosso Deus é um Deus que salva. É o Deus que salva. Ao Senhor, sim. Ao Senhor pertencem as portas da morte. E desde quando a Joana, que é nossa diretora, me passou este salmo, eu fui rezando, ouvindo Deus, colhendo de Deus aquilo que Ele queria para nós vivermos no dia de hoje. E eu vivi uma experiência muito forte, Padre, ontem, no qual eu acordei de manhã me sentindo nada. Nada, nada, nada. E fiquei na minha cama chorando, falando para Deus: eu não me sinto nada. Eu queria te dar coisas, eu queria te dar alguma coisa, mas eu não sinto nada. Eu olho para a minha história, eu olho para mim e eu não tenho nada. E chorava, chorava, chorava. Quando foi à noite, fui fazer adoração e o Senhor falou ao meu coração que aquele meu choro era um choro orgulhoso. Foi um choro orgulhoso. Por quê? Ao olhar para a minha história, ao olhar para a minha vida, eu queria dar a Deus, eu queria ter coisas para dar a Deus. Eu queria ter uma profissão boa para dar a Deus. Eu queria ter estudos para dar a Deus. Pensava eu, de manhã, né? Olhava para a minha história e disse: Senhor, eu só estudei até o ensino médio. Trabalhei dos 9 até os 22 anos. Quando eu entrei na Canção Nova, entrei com 22 anos. Entrei jovem, ainda sou uma jovem aqui na Canção Nova. Entrei com 22 anos. Ansiava. Antes de entrar para a Canção Nova, eu pensava em estudar química. Ansiava. Estudar, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro para dar uma boa condição de vida para minha família. Esse era um dos meus sonhos, né? E olhava e disse: o Senhor me pede tudo. O Senhor me pede com que eu apresente programas. O Senhor pede com que eu cante. Só que eu nunca estudei. Comecei a cantar quando eu entrei para a Canção Nova. Os meus irmãos me ajudaram a descobrir esses dons. E o Senhor foi falando ao meu coração que aquele choro era orgulhoso. Porque Ele não me deu nada para que eu enxergasse que Ele era o meu tudo na minha história. E uma coisa muito interessante que Deus falou, que aí eu desabei no choro, e que Ele falava: a formação que eu mesmo te dei durante toda a sua vida não valeu. Eu mesmo que te formei. E o Senhor, Ele me lembrou quando eu tinha 7 anos de idade, no meu primeiro dia de aula, que eu lembro até hoje, que para mim foi marcante. Estava lá, minha mãe colocou eu e minha irmã para estudarmos, eu com 7 anos e minha irmã com 8 anos de idade. E nós fomos direto para a primeira série, não passamos pela alfabetização. Foi a primeira vez que eu peguei um lápis na mão. Primeira vez que eu estava com um caderno. Primeira vez que eu estava vendo as vogais e que a professora pedia para copiar no caderno. Mas como que uma criança que não foi alfabetizada direito ia copiar no caderno? E eu olhava, fiquei desesperada. A minha amiguinha do lado falou assim: deixa que eu copio para você, eu já sei. E naquela hora Deus falou no meu coração, uma criança de 7 anos. Foi o primeiro dia que eu ouvi a voz de Deus. Não deixe. Não permita, porque você vai acostumar-se nas dificuldades a dar para as pessoas fazerem no seu lugar. Quando a dificuldade vier, você vai fugir. Você não vai permitir com que eu te forme. Você vai correr.
E eu olhei para minha amiga e disse, não, pode deixar que eu faço. E fiz do meu jeitinho lá. O meu garranchinho lá do meu jeitinho. E todas as vezes que eu ia para a sala de aula, que eu ia apresentar os trabalhos, Deus falava para mim, você precisa enfrentar este pequeno público. Você precisa, Rosinalva, aprender a falar em público. Porque eu preciso que você aprenda aqui, porque lá na frente eu vou precisar de você. E eu não entendia. E fui vivendo os desafios da minha vida. Enfrentando os pequenos desafios. E hoje, estar aqui, à frente das câmeras, eu entendo todo o caminho percorrido. Toda a formação que o próprio Deus foi me dando. Para que eu aprendesse a ouvi-lo, aprendesse a depender dele. A formação de Deus na minha vida foi essa. Foi não ter nada humanamente para que ele seja o tudo. Talvez para você foi ter tudo. E neste tudo também ver a providência de Deus. Ver o amor de Deus. Porque Deus ele se manifesta tanto no nada quanto no tudo. A formação de Deus para cada um é particular. E precisamos aprender a ouvir a Deus. Hoje muitas pessoas, padre, olham para Rosinalva, nossa, você canta muito bem. Eu preciso ser responsável pelos dons que Deus me deu. Estudo música, estudo técnicas de comunicação, técnicas de ter uma boa imagem. Isso tudo a gente precisa para dar o melhor para Deus. Não é só porque eu não tive que eu vou parar na minha história, não. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos buscar e nos aperfeiçoarmos para darmos o melhor para Deus. E por que eu contei isso? Porque na minha história, todos os dias eu percebo este Deus que salva. Eu percebo este Deus que liberta. Eu percebo naquilo que Deus dá e naquilo que Deus tira, um Deus que salva. Se Deus hoje, meu irmão, te tira coisas, não é para o seu mal. Nesses anos em que eu vivi na minha vida de sofrimentos, que foi muito sofrimento, foram 13 anos. Sofrendo. Eu sei o que é humilhação, eu sei o que é o sofrimento, eu sei o que é trabalhar pesado, eu sei o que é labuta, eu sei o que é rezar e parecer que Deus não ouve. Parece que Deus está longe. Eu sei também o que é ter raiva de Deus. Porque eu pensava na minha dor que Deus havia me abandonado e abandonado a minha família. E tive que viver um processo de reconciliação com Deus. Um processo de libertação, abrir o meu coração, permitir com que Deus entre e mostrasse e ouvisse como eu ouvi Deus ontem. Ele falou para mim esta formação, eu mesmo te formei, eu mesmo te instruí, eu mesmo te peguei pela mão e fui te conduzindo. Será que isso não foi suficiente, Rosinalva? Será que isso não foi suficiente? E ali eu já me arrependia, já fazia o meu ato de contrição, já abraçava essa misericórdia de Deus. Porque Deus é um Deus que salva. Hoje Ele entra na sua casa, Ele entra no seu coração, Ele entra na sua mente para mostrar, meu irmão, que Ele é um Deus que salva. É o Deus que salva. É o Deus que liberta. É o Deus que livra da morte física e da morte eterna. Mas eu preciso ir ao encontro. Eu preciso viver este processo de ir ao encontro de Deus. Se eu conseguir ver Deus, reconciliar-me com Deus na minha história, é porque também eu dei os passos, porque Deus ele sempre vem ao nosso encontro. Uma coisa que você precisa deixar gravado no seu coração: Deus, ele sempre vem ao nosso encontro.
Deus, Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. E se por vezes Ele silencia, é para que nós aprendamos a depender exclusivamente dEle. A depender. Se Ele nos tira coisas, é para que nós aprendamos a depender dEle. Se Ele nos dá coisas, é para que nós aprendamos, reconheçamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Ele é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura. A imagem que Deus me dá é de uma pessoa agora aos prantos, diante da TV, porque você reconhece. Parece que caíram as escamas dos seus olhos. E você reconhece esse Deus que salva, esse Deus que liberta. Você se reconcilia também com Deus nesta hora. Porque você também estava com raiva de Deus. Porque achava que Ele tinha te abandonado. Tamanha dor, tamanho sofrimento. Eu te entendo. Eu te entendo. Porque eu também vivi essa experiência de acreditar que Deus havia me abandonado. Tamanha dor, tamanho sofrimento. Hoje é um grande dia de libertação. Libertação, Deus libertar os nossos ouvidos, libertar a nossa mente, dissipar todas as mentiras do mal. O demônio que nos tenta constantemente, e principalmente quando nós estamos frágeis na dor. De ficar aqui, nos nossos ouvidos e falando, cadê o teu Deus? Você reza tanto. Olha, tá vendo que Ele não te ajuda? Olha, tá vendo que você está sozinho? Meu irmão, renuncie. Pega esta palavra de hoje. Salmo 67, versículo 21. E proclame na sua vida, Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que salva. Se hoje eu estou sofrendo, existem dois motivos. Ou eu procurei o sofrimento, ou Deus permitiu, porque nós precisamos ser muito sinceros conosco mesmos. Ou eu procuro, exemplo, tenho diabetes, eu já sei que eu não posso comer tudo, mas se eu como e fico doente, aí me ajuda aí, né? Eu procurei. Mas se eu cuido de todas as dimensões da minha vida, e mesmo assim me batem à porta as dificuldades, problemas, doenças, eu preciso ouvir a Deus, estar atento. Qual a formação que Deus quer me dar? Onde que Deus está trabalhando na minha vida? Onde que Deus quer que eu cresça? A vida do cristão é estar constante acese ao encontro de Deus. Por isso nada na nossa vida é em vão. As perdas e os ganhos, nada é em vão. O nosso Deus é o Deus que salva. O nosso Deus, Ele nos dá a cada dia oportunidades de conversão. E eu quero aproveitar essa partilha da Rosinalva. Eu gostaria também de partilhar bem rápido, assim como ela fez. É um momento de partilha. Dias atrás também, Rosinalva, eu levantei, a missa era às 7 horas da manhã. Eu levantei 5 horas. Eu me levantei às 5, eu entrei em oração, vivi ali naquele momento de oração, entrei na oração no Espírito, cantava no Espírito, me preparando para a missa às 7 horas. Quando eu saí da casa paroquial, e eu ponho o pé na rua, um motoqueiro veio para cima de mim e quase me atropelou. Naquele momento, a minha carne, a minha razão, a vontade era procurar um tijolo e jogar na cabeça daquele motoqueiro. E na minha língua veio a vontade de falar um palavrão. A minha carne, hoje, na leitura, Paulo vai dizer isso. A minha carne e a minha razão, tomada pelo ódio,
quis falar o palavrão e até jogar um tijolo na cabeça daquele motoqueiro. E aí eu desci para a igreja, para a missa, desci triste. Eu desci triste porque eu fui falando com Deus. Eu levantei cedo, eu vim, me preparei para estar aqui, para rezar, para me colocar diante do Senhor, e um gesto, aquele gesto daquele motoqueiro me tirou tudo, me tirou a paz, me tirou a oração, e eu estou perdido, Senhor, eu estou perdido. Eu não queria nem celebrar essa missa porque eu estou muito perdido. E aí Deus também falou para mim naquele momento, como falou com você. Deus falou para mim assim: se você não tivesse levantado às 5 horas da manhã, se você não tivesse rezado, se você não tivesse aberto o seu coração para o Espírito, você teria tacado o tijolo ou você teria falado palavrão. Você não tacou o tijolo e você não falou palavrão, porque o Espírito curou a sua vontade e a sua inteligência distorcida. O Espírito curou. Porque Deus é Deus que salva e Ele nos dá oportunidades concretas a cada dia de conversão, Rosinaldo. De conversão. E é justamente nessa conversão de lidar com o outro, de lidar comigo, de lidar com as coisas, de lidar com os problemas do dia a dia, de se sentir, como dizia o Padre Fábio de Mello esse fim de semana, nada mais pode te humilhar porque você descobriu que você se faz humilde diante de Deus, então nada mais pode te humilhar. Deus nos dá conversão, nos dá oportunidade de conversão a cada dia, porque como diz o Monsenhor Jonas, o tempo é breve. E Deus é o Deus que salva e Ele é o Senhor das portas da morte. O tempo é breve e Ele nos dá a oportunidade de adentrar o convívio dos eleitos a partir de cada conversão, na vontade, na inteligência, pelo Espírito. Por isso, assim como a Rosinalva, eu também sinto isso no meu coração. Agradecer a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá oportunidades através da Tua palavra, através do Teu Espírito, de me converter, de mudar tudo em mim. Assim como esse povo que está aqui, como esse povo que está em casa, Deus está te dando oportunidades, Ele quer te salvar. O tempo é breve. Qual é a experiência da tua vida agora? Você precisa reconhecer o Senhor ali. Assim como a Rosinalva partilhou, como eu partilhei, como Elias partilhou no início. Em que momento da sua vida Deus está dizendo para você que Ele quer te salvar de si mesmo, de você mesmo? Como a Rosinalva disse, talvez o mal, o problema, ele venha através de outros ou venha através de você. Por isso, Senhor, nos dê a graça de conversão, porque o tempo é breve, Senhor. O tempo é breve. Eu convido você que pode, que está aqui no rincão, a se colocar de pé, em combate, em oração. A vida do cristão é um constante combate. Nós não podemos perder esta visão. Padre Jonas, ele sempre nos ensinou, sempre nos motivou e sempre nos lembrou que a vida do cristão é este constante combate. E a gente já precisa acordar, como o Padre bem falou, entregando a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos instruir, para que Ele venha nos salvar, nos libertar, nos salvar da morte, nos libertar da morte, das portas da morte, nos libertar das prisões, das cadeias. Libertar a nossa mente, libertar o nosso coração. Coloque-se mesmo em oração. Nesta hora, vá soltando a sua voz na linguagem dos anjos e permitindo com que o Espírito Santo de Deus adentre profundamente o seu ser. Toque na sua mentalidade. Toque no seu coração, toque nas suas palavras, toque na sua fisionomia. Tire essa fisionomia carrancuda, fechada, triste. Você não é assim. Que na sua vida, nesta hora, seja injetado o Espírito Santo de Deus, o Espírito da alegria, o Espírito da disponibilidade, o Espírito da ousadia, o Espírito do amor, o Espírito que quer colocar no seu coração o perdão, a confiança. Meu irmão, abra-se ao Espírito Santo de Deus, que quer ser derramado, que já está
se derramando sobre nós nesta hora, derramando sobre os nossos corações como a chuva torrencial. O Espírito Santo de Deus nos lavando, nos purificando. Solta a sua voz na linguagem dos anjos. Abre os seus braços nesta hora e deixe-se banhar por esta chuva torrencial. O Espírito Santo de Deus que nos purifica dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus que restaura as nossas forças. O Espírito Santo de Deus que nos liberta de todo o mal. O Espírito Santo de Deus que quebra todas as cadeias. Ele está sendo derramado sobre nós nesta hora, nos libertando das mentiras, das tentações. Está calando a voz do mal que constantemente nos tenta, que constantemente quer nos desanimar, quer nos desestruturar, quer que nós entreguemos os pontos. Não permita. Coloque-se agora em ordem de batalha. Você que nos acompanha também, se não pode soltar a sua voz, que no seu coração esteja orante nesta hora. Um coração que reza, uma mente que se prostra diante de Deus, que se curva diante de Deus. Que você possa se entregar, se abandonar a Deus nesta hora. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus nos reanima, nos ressuscita nesta hora. Você que se sentia como morto, como uma morta, o Espírito Santo de Deus, Ele te ressuscita nesta hora. Meu irmão, receba a graça do alto. Receba a força do alto. Receba a alegria de Deus. Receba os dons. Receba os carismas. Seja batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo que dissipa todas as trevas. Peça mesmo, Espírito Santo, vem sobre os meus pensamentos. Dissipa as trevas, as confusões. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. Peça com que o Espírito dissipe as trevas da sua mente. Acalme o seu coração. Sintonize o seu coração com o coração de Deus. Sintonize os seus pensamentos. Liberta-me, Senhor Jesus, cante, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, se Cristo me libertar, vamos cantar juntos. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, mais uma vez. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Os braços lá em cima. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Jesus, e salva-me, Jesus, e salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus.